Atenção também, né, alguns personagens eleitos. O Jamil Chad fez uma coluna, inclusive aqui, sobre o caso aqui desse influenciador, um youtuber, né, que foi eleito com esse discurso. Não sei nada de política. Tem 24 anos e foi eleito deputado europeu. E tem afirmado que nunca havia votado na vida, né? Ele é influenciador do Chipre, Vidias Panayotou. E foi eleito para o Parlamento Europeu. Teve entre 15% e 18% dos votos, terminou a votação em terceiro lugar, assegurando nos 6 assentos do país no Legislativo. E aí ele até falou, isso foi um milagre. Durante toda a campanha, deixou claro que não sabia nada de política, mas tem mais de 2 milhões e 600 mil seguidores no YouTube, além de milhões de seguidores no TikTok, no Instagram. No Instagram até colocou, ó, eu sou um novo político da Europa, do Parlamento Europeu, e a gargalhada. Isso é um deboche com a política, ô Jamil? Como é que você analisa esse episódio desse influenciador, né? E a gente vê isso acontecer no Brasil também, né? Como é que você vê esses episódios, cada vez mais essas pessoas que falam que não são políticos, que não querem ser políticos, né? E que conseguem, né, se eleger e vão lá atuar gargalhando, de certa maneira, como ele coloca nas redes, né? Fabiola, e é curioso, porque ele não foi o único. Na Espanha, também um dissidente da extrema-direita, que basicamente é um influenciador, se a gente for colocar de uma forma geral, conseguiu 800 mil votos e também conseguiu ser eleito para o Parlamento Europeu. O que existe hoje na Europa, tanto no caso da Daniela, basicamente mostrando ali a situação na França, mas na Alemanha, na Espanha, na Itália, então tantos outros lugares, é uma crise existencial. É isso que, de fato, acontece na Europa. E ela é traduzida em angústia, em incerteza. E o que acontece nesse momento é que, claro, esses partidos que são liderados por, vamos ser claros aqui, charlatães, mentirosos, pessoas que basicamente vendem ilusões, e aqueles que se apresentam como apolíticos, eles se apresentam, claro, como a solução a essa angústia, a solução a essa crise existencial, dizendo, olha só, eu não entendo nada disso aí, mas eu sou muito melhor do que aqueles que estão lá. A gente conhece esse discurso, a gente já viu isso no Brasil, né? Não é exatamente uma novidade. Agora, claro, a grande pergunta, esses que se apresentam com uma solução vendendo ilusões, será que terão mesmo a solução para a crise existencial que vive a Europa? Crise de produtividade, crise de relevância no mundo, uma guerra na sua fronteira, uma economia que não cresce, uma situação, obviamente, de desmonte do estado de bem-estar social desde 2008, não de 2018, desde 2008, claro, com a crise financeira, etc. Ou seja, não são questões que facilmente podem ser solucionadas. E justamente esses candidatos aparecem com soluções fáceis, tão fáceis que podem dizer eu não entendo nada de política. Ou seja, vai além de eu apresentar soluções fáceis, vai ao ponto de dizer eu não entendo nada disso, mas eu sou melhor do que aqueles que estão no poder. Ou seja, é obviamente uma crise existencial muito profunda e que joga, na verdade, a Europa. Eu conversava com muitos diplomatas entre ontem e hoje, também analistas, que diziam, olha, na verdade, o que abriu-se a partir desse domingo foi mais uma trincheira da instabilidade internacional. Ou seja, uma Europa que, no caso da França, vai viver uma eleição agora, sem a certeza de que o governo ganhe, né? Como disse a Daniela, um salto no escuro, absolutamente. Na Alemanha, o partido do governo de Olaf Scholz, na terceira posição, perdendo, inclusive, para a extrema-direita e vivendo uma situação extremamente complicada. Então, você tem, nas duas principais economias da Europa, uma situação de profunda incerteza. Essa incerteza, obviamente, terá uma consequência internacional. Agora, tem um outro aspecto que eu acho também que vale muito a gente, pelo menos, tentar colocar aqui, que é justamente o fato de que essa extrema-direita, como a Daniela mostra, pouco a pouco foi aumentando a sua participação nas eleições, suas vitórias, moderando o seu discurso, mas jamais o seu programa. Uma coisa é você Exatamente. moderar o discurso, que é o que
fizeram a Meloni, depois faz o Bardella, que é vamos dizer assim, o representante da Marine Le Pen, um discurso humilde, um discurso até sereno, né? Mas deixando muito claro que o programa não mudou. E o programa não mudar quer dizer, Fabiola, ursinho pelúcia para alguns refugiados, no caso da Ucrânia, e prisão para os outros. É isso que significa, basicamente, a política migratória da extrema-direita francesa. Então, não há nenhuma dúvida de que o programa é o mesmo. O que mudou é, obviamente, a narrativa, ou pelo menos a apresentação desses candidatos, para, obviamente, conquistar aqueles que falam: não, puxa, esse discurso está muito estridente, está muito extremo para mim. Agora, se o discurso muda, talvez eu possa aderir, e adere. É isso, olha. Pode falar, Daniela. Eu queria acrescentar algo que o Jamil disse, que realmente, quando a gente observa o programa da Le Pen nas últimas presidenciais e o programa do partido da época do pai dela, desculpe, é muito semelhante, é muito semelhante. Então, ela muda o discurso, as pessoas não vão se aprofundar. Agora ela abandonou, né, a ideia de sair da zona do euro, de sair da União Europeia, mas aí você olha, o programa tem uma série de medidas que dinamitam os princípios, os alicerces da União Europeia, com controle de mercadorias nas fronteiras, ou controle, novamente, de pessoas. Então, não, nós vamos continuar, não vamos sair da União Europeia, por exemplo, mas quando você vê na prática, o que ela propõe é o enfraquecimento da União Europeia. E isso é um grande problema em relação a esses partidos, que têm, inclusive, ideologias bem distintas, são extremamente nacionalistas, e é um momento em que a Europa enfrenta concorrências comerciais fortes da China, dos Estados Unidos, que precisa tomar uma série de decisões geopolíticas. Eles têm visões diferentes sobre a guerra na Ucrânia, por exemplo. A Marine Le Pen ela é pró-russa. A Giorgia Meloni ela é atlantista, ela tem a visão dos Estados Unidos. Quer dizer, eles também não se entendem entre eles, mas é verdade que os programas, embora eles vendam uma ideia de uma certa moderação, na prática não é isso. Fabiola. Daniela, obrigada pela sua participação aqui, interessante ter a sua visão morando aí na França e o que aconteceu, como você disse, com muita surpresa essa decisão de Macron diante do resultado das urnas. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos. Obrigada.